Olá, pessoal! Tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula. Na aula de hoje, vocês irão fazer as atividades da página 205, mas antes eu vou explicar para vocês. O primeiro exercício é o exercício 31. Vamos para o quadro para aprendermos um pouco sobre esse exercício. Aqui nós temos duas plantas, uma planta de uma cozinha pequena e uma planta maior, de uma cozinha com lavanderia. Nós devemos contar quantas cerâmicas tem em cada projeto. Cerâmica é esse piso, ó. Cada quadradinho é uma cerâmica. Bem, eu vou ensinar vocês como que faz para contar usando esse aqui. E depois vocês vão fazer sozinhos. Eu vou pegar aqui o meu lápis e eu vou contar primeiro quanto tem na linha. Tá vendo aqui? Porque daí eu vou saber quantas colunas tem se eu contar aqui na linha, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na linha, eu tenho 9 cerâmicas. Agora, eu vou contar quanto tem na coluna, só que eu não posso deixar esse aqui de fora, porque ele também conta na coluna. Então, eu vou contar ele aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, ficou fácil. Aqui eu tenho 8. Para descobrir quanto tem no total, eu só preciso fazer assim, olha só. 8 vezes 9. E a resposta é o total de cerâmicas que tem. Aqui você vai fazer a mesma coisa. Conta quantos que tem na coluna. Ó, aqui tem uma coluna livre para você contar. E depois conta quantos que tem na linha. Ó, usa uma linha do meio, que elas estão livres, é fácil de contar. Depois, você pode contar para algum colega como que você fez, ver se ele encontrou o mesmo resultado que você, ver se vocês fizeram os cálculos da mesma maneira. Mas aqui na letra D, você vai ter que escrever a multiplicação. Eu já comecei a multiplicação do primeiro projeto, mas você vai fazer a resposta e vai pôr a multiplicação e a resposta do segundo projeto. Tá bem? Vocês podem usar o chat, podem usar os outros meios de comunicação para falar sobre isso com os coleguinhas, tá bom, pessoal? Agora, o 32 é o seguinte: são situações, problema ou desafios. Aqui está dizendo assim, na A, você vai ter que dizer qual é a resposta por meio de uma multiplicação, tá? O pai da Ângela pagou no mês passado R$ 85 de multa por uma infração de trânsito. Nesse mês, ele cometeu uma nova infração e terá que pagar o dobro. Pessoal, quem lembra o que é o dobro? Eu falei isso na aula de ontem. O dobro é 2 vezes. Lembra que a gente aprendeu a tabuada do 2 e a prof disse que todo número vezes 2 é o dobro, porque o dobro é uma coisa vezes 2? Isso mesmo. Então, se ele pagou 85 e nesse mês ele vai pagar o dobro, qual vai ser o valor da multa desse mês? É o dobro de 85, uma multiplicação. Você vai escrever aqui, vai pôr a resposta, vai fazer a multiplicação. 2 vezes 85 e a resposta, porque o dobro é sempre aquilo vezes 2, ou 2 vezes a mesma coisa. Agora, aqui na letra B, se o valor da diária de um estacionamento é R$ 25, quanto custará o triplo de dias? Lembra que a prof também falou na aula passada que o triplo é vezes 3, que a tabuada do 3 é sempre o triplo? Então, tu já sabe como que vai fazer essa resposta. Vai calcular o triplo e vai colocar aqui a multiplicação, vezes 3. Agora, na letra C, diz assim, em um passeio, foi preciso usar o quádruplo, quer dizer, vezes 4, ou seja, o dobro do dobro. Toda vez que você estiver falando vezes 4, você está falando do dobro do dobro. O quádruplo dos ônibus que estão diariamente na escola. Se um dia comum é usado 6 ônibus, quantos foram necessários no dia do passeio? Ou seja, o quádruplo é vezes 4. Você pode calcular isso fazendo o dobro do dobro.
né, com cálculo mental. Você vai representar aqui qual multiplicação representa a solução desse problema, tá bem? Espero que você consiga resolver esse desafio, mas se precisar de ajuda, é só procurar a professora para ajudá-la. Um beijo e até a próxima videoaula. Tchau!